Oi, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma escola dominical. E eu sei que geralmente eu conto só história bíblica e aí termino e tudo mais para ser mais prático para vocês, mas hoje eu não podia deixar passar essa oportunidade. Como contadora de história, eu gostaria de compartilhar com vocês que hoje é o Dia Nacional da Literatura Infantil, do livro infantil. E assim, claro que é homenagem a Monteiro Lobato e tem as histórias do Sítio Pica-Pau Amarelo e outras histórias que vocês podem estar lendo, mas eu queria trazer umas sugestões que são, além de uma bênção de poder ler e desenvolver a leitura, de trabalhar a questão da imaginação, eu queria trazer algumas leituras edificantes. Pois bem, essa coleção é uma biografia para jovens leitores, ou seja, a história de pessoas que viveram, como Joe Owen, como João Calvino, como Agostinho de Hipona. A minha coleção para por aqui, mas a coleção deles tem muito mais. Não, na verdade não para por aqui. Tem ainda o Atanásio, que eu já contei na escola onde eu trabalho, a escola cristã, batista regular, uma escola abençoada. E lá, olha só que maravilha, crianças, nós podemos trabalhar. Olha que coisa maravilhosa. Ele tanto tem gravuras mostrando, por exemplo, Constantinopla, como tem, olha aqui, ó, o Constantino, o imperador de Roma, na época do Atanásio, entrando em Constantinopla, e ele abordando o imperador, porque havia naquela época, não vou contar a história, vocês vão ter que descobrir, mas ele estava protegendo a palavra de Deus, protegendo os ensinos bíblicos contra pessoas que queriam distorcer a palavra de Deus. Atanásio e outros homens de Deus. Aí eu também quero sugerir para vocês esses dois livros maravilhosos. A Taça de Veneno, Príncipe e a Taça de Veneno, e A Luz do Mundo, do R.C. Sproul. Esse é o meu predileto. Que história linda! Mas os dois são maravilhosos. E também quero sugerir para vocês As Crônicas de Nárnia. Aqui dentro, o volume único, tem os 7 livros, que começam com o Sobrinho do Mago, e depois você vai para O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você ainda passa pelo Cavalo e Seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, A Última Batalha. Ai, quanto livro maravilhoso! Eu quero que vocês leiam, cresçam, e que vocês principalmente amem o livro dos livros, que é a Bíblia. Por isso, hoje eu quero compartilhar também com vocês um cântico que vai falar sobre a Bíblia como a perfeita, completa, suficiente autoridade tão bela que fala o nosso coração, para que nós entendamos a vontade de Deus e aprendamos a amar a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar o Senhor? A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens santos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens santos de Deus. E o que ela é? A Bíblia é a verdade, completa, suficiente, perfeita autoridade, tão bela fala com a gente. Pra eu entender a vontade de Deus, pra eu aprender a amar o meu Deus, pra eu entender a vontade de Deus, pra eu aprender a amar o meu Deus. Ai, tropeços na música à parte, é um louvor lindo do Diego Venâncio e do Estênio Márcios, que diz que a Bíblia é a verdade, perfeita, completa. Por isso nós vamos estudá-la agora. Vem comigo! Então, crianças,
A nossa história continua sendo a de Eliseu. E nós estamos em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 a 17. Vejam bem, depois de Eliseu viver várias situações maravilhosas, ele passava assim, na sua rotina, no seu dia a dia, achava que nada ia acontecer de diferente, de especial. Mas vejam que história linda essa que surge de uma nada assim, parecia que nada de extraordinário iria acontecer, mas alguém olhou para ele com tanto carinho como um servo de Deus que precisava de cuidados especiais por estar trabalhando na presença do Senhor. Bom, não vou ficar contando aqui no começo da história. Vem comigo que você vai descobrir. A história de hoje, ela conta para nós que certo dia Eliseu estava passando por Sunem. E poderia ser uma história que não tivesse nem muito significado, mas ela foi registrada na Bíblia porque alguém se importou com esse servo de Deus. Alguém viu que ele caminhava de um lugar para o outro, cobria grandes distâncias, que ele estava fazendo uma obra maravilhosa, importante. E ao se importar com ele, recebeu um espaço na palavra de Deus para registrar esse momento tão importante. Vejam só o que é que essa história nos conta. Ela nos conta que ao passar por Sunem, uma mulher que morava ali, a qual a Bíblia não refere o nome, só fala, nós conhecemos como a Sunamita, porque ela morava em Sunem, não é o nome dela, é o nome que se dá à pessoa que morava em Sunem. Essa mulher sunamita, ela ao observar o servo de Deus que transitava, passava pela sua terra de vez em quando, que estava sempre por ali, que era uma bênção, ela falou assim, poxa vida, eu podia fazer algo especial por esse servo de Deus, afinal de contas, ele tem um trabalho tão abençoado. E você, tem olhado para o seu pastor? Tem olhado para o homem de Deus que Deus escolheu para cuidar do rebanho da igreja, aonde ele congrega também, dos servos do Senhor, dos presbíteros, dos diáconos, e tem olhado para eles e falado assim, poxa vida, eles têm feito tanto bem a nós, nós devemos orar por eles. E ela olhou para ele e falou assim, no caso da Sunamita, olhou para ele e falou assim, eu vou chamá-lo para comer com a minha família, para dar um momento de repouso para ele, um lugar bom, um lugar confortável, um momento bom com a minha família. E o convidou para entrar na sua casa. Que alegria foi para aquela família receber aquele homem de Deus. Um homem comprometido com a verdade da palavra de Deus. Sempre tão agradável, não é? Nós estarmos com pessoas assim. Então, eles passaram um momento bom ali, Eliseu recebeu uma refeição boa e ela preparou tudo do bom e do melhor para o servo de Deus. Quando eles terminaram a refeição, a mulher conversou com seu marido e falou assim, olha, ele precisava de um lugar para um lugar fixo, um lugar onde ele tivesse certeza, que ele tivesse esse cuidado. Pensa, ele é um homem de Deus tão valoroso, nós somos tão abençoados com a presença dele, tão abençoados por ele estar cuidando da palavra do Senhor. Nós deveríamos cuidar dele também. Marido, o que você acha de nós construirmos um quartinho em cima da nossa casa? Mas não só um quartinho com uma cama bem confortável. Um quartinho com uma cama bem confortável e com uma mesa e uma cadeira. E com uma luz, uma lamparina, uma lanterna para... Naquela época a lanterna era lamparina, tá? Uma luz para ele poder ficar até a hora que ele quiser, estudando, lendo, se preparando para outro dia. Um lugar de descanso. Nós podemos proporcionar isso para ele? O marido amou a ideia. Era uma ideia maravilhosa mesmo. Aí ele pegou e falou assim, faça, mulher, faça o que for necessário para cuidar desse servo de Deus. E ela foi e executou, tendo um lugar perfeito para o Eliseu ficar todas as vezes que ele passava por ali. Eliseu ficou
tão feliz por aquela oferta. Ele passou a ter um lugar de descanso, um lugar fixo, que ele sabia que se ele cruzasse por ali, ele pararia em Sunem, porque sempre haveria um lugar que era dele, um quartinho que ninguém mais ocuparia, só ele. Um local de descanso, um local de refrigério, um local de repouso. E ele ficou tão feliz com aquele que ele falou assim, deve haver alguma coisa que eu possa fazer por essa mulher. O que será que eu posso fazer por ela? Sabe que eu não sei? Aí ele pegou e chamou o Geazi, que era um rapazinho que andava com ele, que o auxiliava, que o ajudava. Falou assim, Geazi, você sabe dizer o que essa mulher poderia estar precisando? Você sabe dizer o que ela tem nos ajudado, nos abençoado tanto? Eu queria abençoar a vida dela também. Você sabe dizer o que ela poderia precisar? Falou, não tenho a menor ideia. Então descubra para mim. Geazi foi até ela, conversou, foi tirando algumas, extraindo dela algumas informações. E quando ele descobriu uma coisa interessante, ele falou assim: isso é interessante. Eu vou lá contar para o meu senhor. Voltou para Eliseu e relatou: ela não tem filhos. O marido já tem uma certa idade, nem eles não têm filhos. Olha que coisa, ela tem de tudo, ela não precisa praticamente nada. Ela se sente, não é que ela é uma mulher extremamente rica, mas ela era feliz com o que ela tinha. E aí ele pegou e falou assim: mas a falta do filho, quando ela fala, os olhinhos dela mostram uma vontade de ter tido um bebê, de ter tido um filho com seu esposo. Eliseu falou: tá aí, chama ela aqui. Geazi foi lá e trouxe a sunamita para conversar com o Eliseu. Quando ele chegou perto dela, quando ela chegou perto dele, na verdade foi ela que foi até ele, aí ele virou para ela e falou assim: eu tenho uma coisa importante para falar com você. Ela falou: pois não, a sua serva está aqui. É que você tem sido tão boa para comigo, para com o meu servo Geazi, e eu resolvi pedir uma bênção ao Senhor. Eu sei que você não é mãe, eu sei que vocês não tiveram filhos. Então, daqui a um ano, olha só o que ele falou, ó. Por esse tempo, daqui a um ano, você estará com um bebê no seu colo. Ela falou: Senhor, não faça isso, não minta para sua serva. Ele falou assim: olha, tô mentindo não, Deus vai te abençoar. E ela guardou aquilo no coração. E agora? Um filho? Um ano depois, ela estava com uma linda criança nos seus braços, um menino. O seu pai e a sua mãe não tinham como ficar mais felizes. Ah, como Deus é bom! Puxa vida, eles fizeram isso por Eliseu, eles cuidaram de Eliseu sem nenhuma intenção de serem abençoados em nenhuma área. Mas sabe o que acontece? Quando você abençoa a vida de alguém, você muitas vezes não pensa em ser retribuído. Muitas vezes mesmo. Mas quem abençoa a vida de outras pessoas, especialmente um servo de Deus, que olha para a vida de missionários, de pastores, fala assim: eu vou orar pela vida desse irmão, eu vou chamar ele aqui em casa um dia, depois que passar essa pandemia, né? Fazer o quê? Eu vou chamar ele aqui em casa um dia para a gente conversar, para nós termos um lanche gostoso, termos uma comunhão, ou para abençoar a vida dele, assim, dizendo assim: olha, pastor, eu estou aqui para dizer para o senhor que eu estou orando pela sua vida. Seja como você decidir fazer alguma coisa por um servo de Deus, por um missionário, por alguém que cuida da casa do Senhor, por um irmão em Cristo, que é uma bênção na sua igreja, Deus abençoa muito mais a você ainda do que abençoa ele. Você não vai fazer isso com essa intencionalidade de receber outra coisa. Isso não é uma barganha com Deus. Mas você acaba sendo abençoado. Eu não tive até hoje nenhuma experiência na qual eu fui tentar abençoar a vida de uma pessoa que eu não recebesse uma bênção também. Não fui atrás disso. Mas Deus
Ele nos abençoa. Até porque abençoar a vida de uma pessoa nos traz tanta alegria, não é? Isso em si já é uma bênção muito grande. Então lá estava a Sunamita com o seu filhinho. Aquele homem muito feliz por ter aquele bebê. E essa história poderia acabar aqui, mas ela continua, tem uma parte 2. O que será que vai acontecer com essa família? Quem quiser descobrir, no próximo domingo. Ai, até lá, crianças! Para nós descobrirmos o que vai acontecer com essa família. Gente, o que será que vai ser? Vamos descobrir? Próximo domingo a gente se encontra e eu continuo essa história. Beijos! Até lá!